Olá, seja muito bem-vindo ao canal Bel Moraes. Aqui nós temos vídeos de costura criativa e personalizados para você fazer de forma simples e faturar muito. Hoje a nossa peça vai ser uma necessaire slim na medida de 20 por 30, ou seja, no tamanho de uma folha A4. Então, quem tem impressora A4 vai conseguir estampar aí essa peça tranquilamente, não é isso? Então, para essa peça, vamos usar o recorte estampado, no caso aqui eu dublei no nylon 600, um zíper na medida, aqui eu corto um pouquinho maior para passar o cursor, mas a medida de aproximadamente 21 centímetros. Para o forro, vou estar usando bagum branco e um cursor simples mesmo, porque quando é peças para brinde eu uso cursor simples. Essa peça aqui é muito vendida para casamentos, né, para madrinha, porque você tem como tá personalizando aqui ou o nome da madrinha, ou escrevendo madrinha, noiva, mãe. Então, é uma peça muito vendida. Qual o diferencial dessa peça aqui? O material que eu usei para estar estampando, não sei se vocês vão perceber aí, ele tem, né, um desenho floral, que é o percal de microfibra floral. No caso aqui, eu usei no tom pérola. Então, bora lá fazer? Fica até o final do vídeo que eu vou dar uma dica sobre esse tecido aqui que você vai gostar. Então, para isso, vou pegar a parte do meu recorte, dentro do zíper para baixo, e vou passar uma costura. Eu gosto de passar aqui uma costura de segurança. Mas, se quiser, já pode também estar passando junto com o forro. Coloco aqui o zíper. A mesma coisa, vou destacar ele aqui, vou colocar no outro lado, sempre dentinho do zíper para baixo. Agora eu venho com o meu forro e coloco frente do meu bagulho com frente da minha estampa. Se quiser, também pode fazer essa necessaire sem forro, tá? No caso aqui, tô fazendo com forro para ficar um acabamento melhor. Aí, nessa costura, eu já trago o meu calcador um pouco mais próximo da cremalheira aqui do zíper. A mesma coisa, vou fazer na outra parte. Aqui eu cortei o forro um pouquinho maior do que o recorte. Só acertar aqui, ó, porque eu cortei ele é maior, para não ficar dando muito volume. Pronto. Feito isso, eu vou desvirar a minha peça aqui para poder estar passando o cursor. Então, agora, para poder estar passando o cursor, antes eu vou rebater, né? Essa peça aqui, ó. Eu vou rebater a costura. Mesma coisa do outro lado. Vocês vão ver que é uma peça que faz rapidinho. Pronto. Aí, agora, eu vou estar passando meu cursor aqui na necessaire. Porque tá muito maior aqui. Para passar o cursor, eu gosto de tirar aqui uns dentinhos, tá? Cada um tem o seu jeitinho de passar, mas eu gosto de passar assim. Alinho bem aqui a necessaire, para não entortar. Passo o lado, né, da esquerda aqui primeiro e venho com o dentinho aqui do outro lado, que eu cortei. E encaixo para puxar.
Então, ó, encaixei, passei o cursor uma vez, eu gosto de passar novamente, para deixar o cursor aqui no meio. Tem gente que passa uma só, mas eu não gosto, eu prefiro passar duas e deixar o cursor no meio ali da peça. Pronto. Passado o cursor no meio da peça, eu vou revirar essa peça aqui pra gente tá fazendo já o fechamento dela. Então, agora minha peça estando aqui do lado avesso, eu vou separar forro para um lado e a parte principal para o outro. Vou jogar o zíper para o lado do forro e vou alinhar bem, vou cortar um pedaço aqui para ficar mais fácil, e vou alinhar bem essas costuras aqui para não ficar feio na hora do fechamento. Então, eu vou alinhar, vou até prender com clips aqui, ó, essa parte central aqui, para poder ficar bonitinha a peça do lado certo. Pronto. Estando alinhado ali, a gente vai passar uma costura, né? Fechando a lateral. Aqui do outro lado, a mesma coisa, só que eu vou deixar um pedaço aqui na lateral bem, né? Maior, para poder uns 4 dedos no mínimo, para poder estar revirando essa peça aqui pela lateral. A parte aqui do zíper, a gente passa com cuidado, devagarzinho, né? Dá uma inclinadinha um pouco para dentro, retorna e mantém. Como é uma peça para brinde, no caso de casamento e tudo mais, a gente não pode esquecer de colocar a nossa etiqueta, tá? Que vou estar usando uma etiqueta bandeirinha, mini bandeirinha, que eu acho ela fica bem delicadinha nessas peças. Para quem não tem etiqueta e caso queira adquirir suas etiquetas, vou deixar o contato aqui na descrição do vídeo, tá? Muito útil colocar essa etiqueta com os contatos dentro da peça, porque essa peça vai para pessoas que às vezes você não vai ter alcance e o seu brinde vai chegar até essa pessoa que pode ser um seu cliente, um futuro cliente, né? Então, simples assim, né? Fechamos toda a lateral da outra principal e deixamos uma parte aqui pra gente revirar a peça. Vou tirar esses excessos aqui para não ficar grosseiro. Quem quiser fazer uma caixinha de leite pequena, pode fazer. Acho que vou fazer aqui. Vou abrir meu cursor aqui no meio, ó, só sem enfiar o dedo aqui dentro da peça. Abre o cursor, aí você vai acessar a parte principal, né, ó. Aí na parte principal aqui, o que que eu faço? Eu nem vou cortar a caixinha de leite, eu só vou dobrar ele aqui, ó. Né? Puxo ela aqui, ó, alinho essas quininhas e vou fazer uma caixinha de leite bem pequenininha aqui, só para dar um formato na peça. Só passar a costura ali. A mesma coisa eu vou fazer lá no outro lado, ó. Vou puxar, vou alinhar aqui as quininhas e vou fazer a caixinha de leite. Só para dar uma profundidadezinha no acabamento. Como é muito pequena essa caixinha de leite, eu nem faço no forro, não. Para ganhar tempo, tá? Eu só faço na parte principal, onde está a estampa da peça. Agora, a gente vai revirar. Eu gosto de dar... Quando eu uso bagum, eu gosto de dar um piquezinho aqui, ó. Antes, um pouquinho da costura,
para poder evitar que ele se rasgue, porque o bagulho tem uma elasticidade, né, do plástico. Então, a gente fazendo esse piquezinho, evita do que ela rasga ali na costura. É mais fácil de revirar a peça. Que é só ter paciência, né? Peça sublimada é assim mesmo, né? Tem uma resistência maior, mas é só ter calma. Então, a gente revira. Eu já venho aqui na parte principal e já vou acertando aquela caixinha de leite que a gente fez, ó. Mesma coisa aqui do outro lado. Acerto, ó, a caixinha de leite. Aqui em cima, né, eu já venho também na parte do forno, já ajusto. Tudo bonitinho. E agora, essa parte que a gente usou para abrir a peça, a gente vai, né, passar uma costura fechando aqui, ó. Eu prefiro deixar aberturas nas laterais, porque às vezes no fundo, às vezes a pessoa coloca alguma coisa e fica ali sempre em contato com a costura, né? Então, aqui, ó. Agora eu faço o fechamento naquela parte que a gente revirou a peça. Retrocesso no início e no final. E pronto. Prontinha a nossa peça. Uma peça simples. E nos quesitos brindes para casamentos, vende muito, tá? Eu justo assim, as duas mãos aqui, ó. Eu gosto de fazer isso para massagear aqui o forro e a parte principal para ficar certinho. Aquela quininha da costura é para fazer esse efeitozinho aqui. E aí tá pronta a nossa necessaire. Gostaram? Então, lembra que eu disse para ficar até o final do vídeo que eu ia dar uma dica muito boa, que é reduzir o custo. No caso, esse percal de microfibra, ele é poliéster, né? Tem esse detalhe que eu acho lindo, que torna a sua peça diferenciada, né? Eu não vejo quase ninguém usando isso daí, ó. Então, é um diferencial para você sair à frente aí no seu mercado de brindes. Sem contar que o percal, ele tem a medida de 2,5, a largura do percal. Então, vale super a pena, né? Porque acaba que o preço é o mesmo, igual, por exemplo, comparado a um Tectel, a um Oxford, porém, você ganha na largura do material, que é 2,5. Então, você tem 1 metro a mais na largura do material. Então, fica aí a dica. Espero que vocês tenham gostado. Não deixa de inscrever e dar o seu like para me ajudar, ok? Muito obrigado. Tchau. Até o próximo.